Bom, esse vídeo é meio que de emergência porque eu comentei isso na aba de comunidade aqui do canal, mas eu perdi o vídeo da semana. Ia ser um vídeo de jogo, foram quase 5 horas de gameplay gravada quando eu mexi o computador sem querer e o meu HD externo desconectou. E eu perdi tudo. Eu perdi o save do jogo, eu perdi a gravação toda que eu tinha feito. Foi péssimo, foi terrível. Ai, nossa, meu dente tá doendo. Enfim, perdi o que era pra ser o vídeo da semana. E esse aqui é meio que um vídeo de emergência, só pra vocês não ficarem sem vídeo essa semana. Eu estava aqui ouvindo o meu forrozinho e recapitulando os filmes que eu assisti na semana retrasada. Eu diria semana retrasada. Que eu assisti, correção, eu não assisti 15 filmes, eu assisti 16 filmes em 3 dias. Foi uma aventura, eu estou até hoje com uma ressaca cinematográfica, do ponto que eu não consigo assistir nem mais os filmezinhos que passam na sessão da tarde. Mas eu parei para recapitular todos os filmes que eu assisti e vou ranqueá-los aqui, dos que eu mais gostei até os que eu menos gostei. Não que eu menos gostei, só que eu achei esquisito. Então, a gente começa aqui com Grafted, que eu comentei até mesmo no Letterboxd, que é tipo... a gente tem a substância em casa. Assim, é um filme bem bacana. A premissa dele é bem legal. É uma menina que tem uma deformidade, ela tem uma ferida na pele, que ela herdou do pai dela. E o pai dela era um cientista que estava tentando criar uma cura para essa ferida que eles tinham, essa mancha que eles tinham. Pra arrumar essa coisa que eles tinham na pele, e aí isso acontece logo no começo do filme. Ele morre tentando arrumar essa coisa, o experimento dele dá errado e ele morre. E aí ela passa a juventude dela inteira tentando entrar em uma faculdade conceituada para poder desenvolver essa pesquisa, e ela consegue. Só que aí um monte de merda acontece no caminho e ela usa essa tecnologia, essa invenção, essa coisa que ela criou para tentar arrumar os problemas dela, e ela só se mete em mais confusão ainda. É um filme bem legal. Se eu não me engano, tá disponível no Amazon Prime. Ah, detalhe, todos esses filmes que estão aqui, eu assisti eles na minha maquininha de televisão, né, na minha TV Box. Então, eu não sei em quais serviços de streaming eles estão disponíveis, porque eu assisti por meios alternativos. Mas essa aqui eu tenho quase certeza que tá disponível no Amazon Prime. Então, eu achei um filme bom, assim, não é incrível, mas é um filme bem legal, eu gostei. Ele te deixa entretido. É um filme interessante, é bem legal de assistir, mas igual eu já falei, a gente tem a substância em casa, fraga. Não é ruim, mas também não é a substância. Lembrando aqui, os filmes não estão na lista, na ordem em que eu assisti eles, tá? É a ordem aqui do Letterboxd mesmo, do Letterboxd, do tier list mesmo, não tá na ordem que eu assisti. In the Mood for Love, ou Amor à Flor da Pele, olha, eu vou falar, é de longe um dos filmes mais bonitos que eu já vi, assim, visualmente falando. É um filme muito colorido, mas é muito bonito. Tá, a história é o seguinte, são 2 casais que eles se mudam pra apartamentos vizinhos. Eles moram, tipo, um do lado do outro, são vizinhos de porta. E aí, que são os protagonistas, né? A esposa do senhor Chow e o marido da senhora Chan começam a ter um caso. E aí o Sr. Chow e a Sra. Chan descobrem isso, e aí eles ficam amigos, e aos poucos eles começam a se apaixonar. E
de certa forma, eles passam a ter um caso platônico. Eles não chegam realmente aos finalmentes, né? Não vão às vias de fato, mas eles começam ali a ter um caso platônico. Eles se apaixonam um pelo outro. É um filme muito bonito, nossa, é um tipo de romance que eu, pelo menos, nunca vi ser feito mais vezes em outras circunstâncias. Uma coisa interessante é que o rosto dos cônjuges, né, da mulher do Sr. Chow e do marido da Sra. Chan, não mostra o rosto desses dois. Sempre que eles aparecem, eles estão de costas ou a gente só escuta a voz desses personagens, a gente não vê o rosto deles. E eu achei isso um detalhe muito, muito interessante. Eu não parei realmente para analisar mais a fundo todas as implicações disso, mas eu achei um detalhe muito legal e eu vou colocar aqui incrível, porque é um filme muito lindo. Visualmente e em questão de história também. Valley of the Dolls, ou Vale das Bonecas, é um filme que tem a Sharon Tate, a mulher do Roman Polanski. Acho que vocês conhecem a história. Mas é um filme muito interessante e surpreendentemente ainda muito atual. Apesar de ter sido feito em 67, se eu não me engano, é baseado num livro de mesmo nome, Vale das Bonecas. E fala basicamente sobre a permeância da dependência química entre estrelas de Hollywood. São várias moças que estão no ramo e uma acaba levando a outra meio que pro vício em pílulas. Eu não sei exatamente o que são essas pílulas, ou pra que são essas pílulas, mas dá a entender que são tipo... Vai aí o meu pouco conhecimento histórico. É que nessa época, né, nos anos 60, era muito comum que donas de casa estadunidenses ficassem viciadas em uma medicação psiquiátrica, que agora eu não me lembro qual que é. Se eu lembrar, eu coloco aqui na tela, mas era um vício muito comum, principalmente entre donas de casa americanas, que era uma medicação justamente... Era um antidepressivo, se eu não me engano, um antidepressivo. Dá a entender... Eu não me lembro se eles falam o nome da medicação, mas dá a entender que é essa medicação que as personagens estão viciadas. E detalhe interessante também, dolls, ou bonecas, eram uma gíria para se referir a essas pílulas. Então, Vale das Bonecas não é literalmente bonecas, né? São as pílulas. É um filme bom. Assim, vale ressaltar, é um filme dos anos 60, ele é diferente, ele é bem arrastado, tem um ritmo diferente até do que eu tô acostumada, mas não deixa de ser um filme muito bom. Eu gostei. Cabaré. Cara, Cabaré é um filme que eu já assisti algumas vezes, mas eu sempre esqueço de já ter visto ele. É um filme dirigido pelo Bob Fosse. Óbvio, incrível, icônico Bob Fosse. Se eu falar o nome dele aqui, vocês com certeza não vão conhecer, mas se eu falar Michael Jackson, vocês sabem de quem eu tô falando. E todo o estilo de dança do Michael Jackson foi tirado do Bob Fosse. Eu não tenho certeza se o Michael foi aluno do Fosse, mas ele usa o mesmo estilo de dança desenvolvido pelo Fosse. Posso até falar mais a fundo dele algum dia. Mas Cabaré é um filme que é ambientado ali durante a época da Segunda Guerra Mundial. É no começo da ocupação nazista até o auge da guerra, se eu não me engano. E tem um vídeo de uma youtuber que eu gosto muito, que é a Neura. Tem um vídeo da Neura, do Neuraverso, que fala especificamente sobre Cabaré, que é o nazismo pelos olhos daqueles que não se importam. É um filme falando justamente sobre os isentões. Mostra um cabaré de pessoas que no começo se opunham ao regime, mas que
eles se opunham meio só porque sim, assim, meio que de fachada. E aí, conforme o regime ia avançando, eles foram simpatizando com o discurso, não porque eles realmente acreditavam naquilo, mas era porque era o que estava todo mundo falando. É um filme que realmente merece uma análise muito melhor do que isso que eu tô falando, então eu recomendo muito o vídeo da Neura falando sobre isso. Cabaré é um musical, mas é um musical para pessoas que não gostam de musicais. Ele não é um filme musical, ele é um filme com músicas. Não é uma coisa igual Chicago, que tá logo aqui do lado. Tem várias músicas no filme, mas essas músicas são performadas dentro do cabaré. São músicas muito legais, elas são músicas que grudam na cabeça. A premissa é basicamente essa: o nazismo pelos olhos daqueles que não se importam. Eu vou colocar aqui em ótimo, porque é um filme que, apesar de eu sempre esquecer de que eu já assisti ele, eu sempre me esqueço de que eu já assisti esse filme, e quando eu assisto eu me lembro que ele é muito bom. Então eu vou deixar ele aqui em ótimo. E logo em seguida a gente tem Chicago, que eu amo esse filme. É outro filme também baseado em um musical, coreografado pelo Bob Fosse. Eu adoro Chicago. Adoro Chicago, adoro Chicago. Ele é ambientado ali nos anos 20, que eu já comentei aqui que é a minha década favorita da moda. De tudo, na verdade. A Neura também tem um vídeo sobre Chicago, que é a história da moça que mata o amante, e aí ela vai presa. E lá ela tem altas aventuras, e esse filme aqui, ele é um musical mesmo, tipo, tem músicas em momentos aleatórios, e todos os números musicais se passam dentro da cabeça da Roxy, que é a protagonista, que o sonho dela é ser uma grande estrela, ela quer ser uma estrela de vaudeville, então ela se imagina nesses números musicais, em palcos, não só ela, né, mas as outras pessoas junto dela. Ela imagina essas pessoas performando no palco, porque é o que ela quer fazer, é como ela imagina a vida dela. Ela imagina que tudo seja um show, mas obviamente aquilo realmente não tá acontecendo. Acho que muitas pessoas que não entendem de musical parece que não entendem isso. Todos os números musicais em musicais acontecem dentro da cabeça dos personagens, aquilo não tá acontecendo de verdade. E esse é um filme que deixa isso muito explícito, porque muitas vezes contrapõe uma cena com a outra, né? Da cena da performance do musical com a cena que tá acontecendo na vida real. É muito legal, muito bacana. E aí, no final, a Catherine Zeta e a Rachel Zellweger, elas se juntam e formam um ato duplo, que são as duas assassinas de marido, basicamente. E é um filme que fala muito sobre essa cultura toda de subcelebridade. Lá nos Estados Unidos eu não sei como funciona, mas eu sei que aqui no Brasil essa coisa de ser uma subcelebridade tá muito presente aqui na nossa cultura brasileira, na nossa cultura midiática. Cara, essa história de Chicago com a Roxy seria o equivalente, assim, à fama da moça do avião, ou do mendigo, assim, fraga. É muito legal, vocês têm que assistir Chicago, gente. Depois a gente tem aqui Festim Diabólico, ou Acorda, sei lá como é que se chama, do Hitchcock. E, gente, esse filme, ele é tão gay. Nossa, esse filme ele é tão gay, mas ele é tão gay que o único motivo pelo qual esse filme conseguiu ser lançado na época que ele foi lançado é porque ele foi feito pelo Hitchcock, porque os produtores, né, a empresa, eu acho que foi a Universal que lançou, sabia que não tinha como parar um lançamento do Hitchcock, porque aquele homem era uma força da natureza. Mas se não fosse por isso, esse filme nem tinha saído do papel, porque esse filme é tão gay, meu Deus do céu. E teve várias adaptações para tirar todo esse aspecto gay do filme. Ele é baseado em uma peça de teatro do mesmo nome, em que os dois personagens são explicitamente um casal homossexual. E você assiste esse filme e você só vai vendo, assim. Nossa, esse filme é muito gay. Meu Deus do céu, esse filme é muito gay. Mas, basicamente, qual que é a história?
São dois rapazes, dois colegas de quarto, se eu não me engano, são colegas de quarto, que eles matam um outro colega de faculdade deles. E aí eles organizam uma festa, um jantar, um banquete, enquanto o corpo do cara tá lá dentro do apartamento. É um filme que foi filmado inteiro em uma locação só, que é o apartamento. Ele tem, eu pesquisei, ele tem, se eu não me engano, no total 10 cortes. E dá pra contar nos dedos, dá pra você apontar em que momento houveram os cortes. Eu achei isso muito legal. Porque dá mais essa sensação de teatro, né? Porque era uma peça de teatro. E é um filme muito interessante. É um filme do Hitchcock, então é um filme muito curtinho. Mas, meu Deus, esse filme é tão gay. Meu Deus do céu, esse filme é tão gay. E eu adorei. Ele é muito bom, mas eu vou colocar ele aqui no ótimo, porque em alguns momentos ele é meio ridículo, meio absurdo. Mas dá pra você sentir a tensão vindo dos atores, tipo, todos eles, os dois principais, né, que sabem o que tá acontecendo. Dá pra você ver a tensão neles o tempo todo. Um tá morrendo de medo, enquanto o outro tá assim, ah, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada, mas no final da merda. Gente, assistam esse filme, ele é muito bom. E aqui a gente tem Raw, que é um filme da Julia Ducournau. Eu não me lembro qual outro filme que ela dirigiu depois disso, mas é outro filme bem legal. Se eu não me engano é Titane, que Titane, inclusive, foi um filme que a minha mãe assistiu porque me ouviu falando dele e ela saiu traumatizada, tadinha. Mas, vamos lá. Canibalismo usado como uma metáfora pra puberdade feminina. Vamos lá. Eu adoro isso. Esse filme é muito bom. Muito bom. Muito, muito, muito bom. E aqui a gente tem o primeiro filme com a Nicole Kidman dessa maratona. Curiosidade interessante, de acordo com Letterboxd, eu já assisti, se eu não me engano, 9% de toda a filmografia dessa mulher. E nem foi intencional, é só porque ela faz muita coisa mesmo. Eita, como trabalha essa mulher. Em média, 2 filmes por ano. Coitada, tadinha. Será que ela descansa? Mas o primeiro dela que eu assisti, que inclusive foi o primeiro que eu assisti nessa maratona, é De Olhos Bem Fechados, que é aquele filme do Kubrick, né, dela com o Tom Cruise. O último filme do Stanley Kubrick é um filme muito bom, eu gostei bastante. Inclusive eu planejo fazer um paralelo entre esse filme e Baby Girl, que foi esse último filme. Não foi o último filme que ela fez, porque tem um pra sair, tipo, mês que vem, se eu não me engano. Mas foi o filme que ela fez lá com o carinha lá do Garra de Ferro. E eu vou colocar ele aqui em ótimos, porque tem horas que ele fica meio maçante, fraga. É um filme muito comprido, ele é muito, muito longo. Ele é bom, mas, igual eu já falei, tem horas que fica meio chato. Eu já ouvi falar que esse filme ele foi lançado inacabado, porque o Kubrick faleceu antes de terminar de arrumar ele e fazer do jeito que ele realmente queria. Então, é considerado... Eu já vi também em alguns lugares gente falando que De Olhos Bem Fechados é considerado o filme mais controverso do Kubrick, justamente por isso, por ser um filme inacabado, não tá do jeito que ele realmente queria, porque ele morreu antes de conseguir terminar. Mas eu gostei do filme, eu achei ele bem legal. Foi a primeira vez que eu assisti, assim, de verdade, ele inteiro, mas eu gostei. Aí a gente tem outro filme com a Nicole Kidman, que é O Sacrifício do Cervo Sagrado, dirigido pelo Yorgos Lanthimos, é do Yorgos Lanthimos mesmo, se eu não me engano, peraí, deixa eu conferir. É um filme do Yorgos Lanthimos, o mesmo diretor de Pobres Criaturas, mas que eu conheço ele como diretor de Dentes Caninos, que eu já falei desse filme várias vezes na faculdade, pelo menos. E é um filme incrível, muito bom. Eu não lembro se foi a primeira ou segunda vez que eu assisti esse filme, mas é um filme incrível, ele é muito bom, ele é muito bom. Tem o Barry Keoghan, que é o ex-namorado da Sabrina Carpenter e o novo Coringa.
Eu quero muito ver ele como Coringa, inclusive. Mas tem o Barry Keoghan. É um filme muito da hora, gente. Ele é muito bom. Eu gosto muito do estilo do Yorgos Lanthimos. Valerie e a Semana das Maravilhas. Esse é um filme que... Cara, é um filme bacana. Eu gosto muito desses filmes que usam de fantasia e de fantasia mais sombria, que usam desses artifícios pra retratar a puberdade feminina, mas, cara, é uma coisa que só se você mexe muito com essas coisas, se você assiste muito filme, que você vai entender. Mas se esse filme tivesse sido dirigido por uma mulher, ele seria muito melhor. Assim, eu vou colocar aqui no filme estranho, porque é um filme esquisito. Assim, tanto no sentido bom, assim, de fantasia, de coisa fantástica, de metáfora, de semiótica e tudo mais, quanto no sentido meio de ideia errada. Assim, tem muita ideia errada nesse filme, que eu acho que só tá lá porque esse filme foi dirigido por um homem. Repito, se tivesse sido dirigido por uma mulher seria muito melhor, mas não é um filme ruim, é um filme muito legal, eu gosto bastante dele. Mas é um filme esquisito, com muita ideia errada. Aí a gente tem A Casa que Jack Construiu. Eu já comentei aqui em outro vídeo que eu gosto muito de Lars von Trier. E esse aqui é um dos meus filmes favoritos dele. Inclusive, eu quase reassisti Dogville, mas eu não sei, acho que eu tava muito mentalmente cansada pra assistir um filme do Lars von Trier depois disso. Mas A Casa que Jack Construiu é, sem dúvidas, um dos meus filmes favoritos dele. E eu falei na minha review, não é que o Jack é um cara inteligente, ele é até meio burro às vezes, é só que as pessoas ao redor dele conseguem ser ainda mais burras do que ele é. E é um filme que mostra um serial killer de uma maneira nem um pouco glamourosa, do jeito que tem que ser feito, sabe? Ele é um merda e tem que ser tratado como um merda. Tanto é que o filme todo parece que tá fazendo piada dele. O diretor parece que tá zoando com a cara dele. É uma coisa que eu gosto muito no Von Trier. Ele faz muito isso de conseguir levar os personagens principais dele a sério, mas ao mesmo tempo fazer piada com a cara deles. Eu acho isso muito legal. É um filme que eu recomendo muito. Pra quem gosta desses filmes mais estranhos, mais surreais. Mas eu não vou colocar no Incríveis, porque tem horas que eu passo um pouco de raiva com esse filme. Eu vou deixar no Ótimos mesmo. Cara, O Homem do Norte foi a primeira vez que eu assisti esse filme. E, sem dúvidas, o Robert Eggers tá rapidamente se tornando um dos meus diretores favoritos. Eu não sei o que eu tava esperando desse filme, assim, sinceramente. Eu não faço ideia do que eu tava esperando, mas... Cara, ele é muito incrível. Se eu não me engano, são quase 3 horas de filme. E dessas 3 horas, eu passei, tipo, 2h30 dela, assim, completamente hipnotizada pelo que eu tava assistindo em tela. É um filme muito bom. Eu vou até colocar ele aqui na frente, cara, só porque... Eu adorei, ele é muito bom, ele é muito bom. Eu não tava esperando o filme ser bom desse jeito. Mas assim, é o mesmo cara que dirigiu o Hereditário, A Bruxa e Nosferatu. Então assim, e Midsommar. Assim, eu não sei o que eu tava esperando mais dele, mas tipo, não era o que eu tava esperando e foi muito bom. Eu adorei, muito bom. Tem esse aqui, Canina, que é um filme que, se tivesse sido dirigido pelo Yorgos Lanthimos, de Sacrifício do Cervo Sagrado, se esse filme tivesse sido dirigido pelo Yorgos Lanthimos, seria uma obra-prima. Mas eu vou deixar ele só aqui no bom. Cara, e esse filme retrata uma coisa que eu morro de medo, assim, com todas as minhas forças. O meu maior medo na minha vida inteira é ser mãe. Eu tenho medo
da maternidade, e esse filme é o exemplo perfeito de por que eu tenho medo disso. Eu não sei, eu comentei isso com a minha mãe e ela olhou pra mim como se eu fosse o ser humano mais horrível do mundo, mas realmente eu não quero. Eu não quero desistir da minha vida pra cuidar de outra pessoa. Eu não nasci pra isso. E esse filme exemplifica muito bem por que eu tenho medo disso. É um filme muito bacana, é um filme muito legal, a Amy Adams tá incrível, e se tivesse sido dirigido pelo Yorgos Lanthimos, seria um filme impecável. Mas não foi, então ele tem sim vários defeitinhos. Tem esse aqui, To Die For, que eu esqueci o título dele em português. Meh. Tem a Nicole Kidman. E, assim, na minha opinião, é um dos filmes mais fracos da carreira dela. Assim, sem brincadeira. É um filme bem mediano mesmo. Eu coloquei essa categoria aqui, mediano, só pra colocar esse filme. Assim como eu fiz a categoria estranho só pra colocar Valerie. Cara, é um filme bem meia boca, cara. Bem meia boca. É um outro filme que entra na categoria meio Chicago, né? A mulher que assassinou o marido basicamente por fama. Mas não é lá essas coisas, não. Na minha opinião, é um dos mais fraquinhos dela que eu já assisti. Eu assisti... Esse aqui é um dos que eu realmente só assisti por causa dela. E ela é, com certeza, a melhor coisa do filme, como ela sempre é na maioria dos filmes meia boca que ela faz. Mas... eu tenho que falar uma coisa sobre a Nicole Kidman aqui, inclusive. Quando eu gosto muito de uma atriz, eu assisto toda a filmografia dela. Eu já fiz isso com a Gillian Anderson, a Helena Bonham Carter e a Janelle Monáe. E a Lupita Nyong'o também. Eu assisto toda a filmografia dessa atriz e eu tô no caminho pra Nicole Kidman, só que ela fez tanta coisa, ela tem tanto filme na filmografia dela que, tipo, eu me lembro claramente de uma época em que pelo menos umas 2 vezes na semana passava alguma coisa dela na sessão da tarde. Esse é o nível de trabalho que ela faz. Ela fez muita coisa. Então é difícil assistir tudo. Talvez quando eu terminar, talvez eu faça um vídeo ranqueando todos os filmes da gata, mas assim, por enquanto, tamo nessa. Próximo aqui, a gente tem Rocky Horror, que é outro musical que, assim, eu tenho uma relação meio de amor e ódio com ele, porque é um musical muito divertido, mas eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo. Eu já assisti esse filme, tipo, umas 5 vezes, só porque as músicas são muito boas, mas eu não faço ideia do que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo, eu nunca sei o que tá acontecendo nesse filme. Mas ele é muito bom, ele é muito incrível. Então, eu vou deixar ele no bons só porque eu não sei o que tá acontecendo, mas eu gosto muito das músicas. Tim Curry de drag. Esse é o filme, Tim Curry de drag e a Susan Sarandon. O Tim Curry de drag e a Susan Sarandon. É sobre isso que é o filme. Eu não sei, gente, eu juro por Deus, eu não sei a história, eu não sei o que tá acontecendo. Mas é sempre tão divertido. Toda vez que eu reassisto esse filme, eu me divirto tanto, apesar de eu não entender porra nenhuma do que tá acontecendo. E, finalmente, a gente tem aqui o Videodrome, do Cronenberg. Eu vou botar aqui no estranho, porque é um filme estranho. É um filme legal? É um filme legal, um filme muito legal. Eu gosto mais de Videodrome do que de Valerie. Como é que eu mudo? Eu gosto mais de Videodrome do que de Valerie. Mas que é um filme estranho, cara. É um filme difícil de assistir porque eu me perco. Eu não sei se é porque quando eu assisti Videodrome tava, tipo, muito cedo de manhã e eu nunca tinha assistido ele antes. Tipo, eu nunca tinha assistido Videodrome antes e tava muito de manhã, tava muito cedo. Então o meu cérebro ainda não tinha acordado totalmente. E por isso que eu não consegui entender tudo que tava acontecendo. Mas eu achei um filme muito estranho, daquele que, tipo, se eu
piscasse, assim, se eu parasse de prestar atenção por um segundo pra fazer qualquer outra coisa, na hora que eu voltasse o olho pra tela, eu já não entendia mais o que tá acontecendo. É um filme bom, sim, é um filme bom, é um filme muito bacana, mas tem esse detalhe, é um filme muito estranho e difícil de acompanhar. Então, por isso que eu vou deixar ele aqui na categoria de estranho, mas é um filme legal. E esse aqui é a minha tier list, é o meu vídeo de emergência. Eu sinto muito se não foi o que você estava esperando, é só porque eu não queria deixar você sem vídeo essa semana, porque eu sei que isso é ruim. Mas se tudo der certo, semana que vem eu consigo regravar o vídeo, que era pra ser o vídeo de hoje, né, dessa terça-feira agora. Semana que vem eu consigo refazer ele e postar, se tudo der certo. Vai depender de como vai estar a minha situação, porque as minhas aulas voltam segunda-feira agora, dia 24. Então eu não sei como que eu vou me organizar até lá. Eu vou estar entrando no semestre novo da faculdade, vai ter muita coisa pra fazer, eu não sei como é que vai ser. Então eu vou ter que organizar minha agenda direitinho. Mas por enquanto é isso. Esse vídeo foi feito 100% no improviso. Me desculpem, eu espero que vocês gostem. E inclusive também fica aqui a minha recomendação de filme pra vocês. Todos os filmes, até esse mediano aqui, todos os filmes aqui são filmes que eu recomendo muito, valem muito a pena de serem assistidos. E, ai gente, por hoje é só. Tchau.